Noite, vamos chegando para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre descanso ou procrastinação. Às vezes a gente até fica em dúvida, né? Que momento que eu posso descansar ou será que eu estou procrastinando? Já chegou assim no momento onde você ficou o dia inteiro trabalhando, mas chegou no final do dia você já está cansado, sem energia, mas se obriga a continuar ali, trabalhando firme e forte, não se permite descansar? Pois é, eu já passei muitas vezes por isso. E daí eu fui aprendendo algumas técnicas, algumas ferramentas para me tornar mais produtiva, trabalhando menos, produzindo mais. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é ser produtivo. Ser produtivo não quer dizer que você trabalhe muitas horas por dia, sabia? Porque se você trabalha muitas horas por dia, muito provavelmente é porque você não está sendo produtivo, tá? E hoje eu vou convidar um coach amigo meu, o Wallace Firmo, que ele vai vir aqui dar algumas dicas para a gente falar sobre produtividade, sobre um descanso inteligente para que você possa saber a hora certa de descansar, que te traz mais energia, que te traz mais resultados, tá bom? Então a gente já vai convidar aqui o Wallace para entrar, esperando o pessoal chegando. E quem for chegando, fala para mim da onde você está falando, qual que é a sua cidade. Se você já trabalha em alta performance, se você, qual é o seu cargo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o Wallace está chegando, vai participar. Vamos esperar o Wallace entrar. Ele é um coach, amigo meu, que vai dar algumas dicas hoje para nós aqui. Oh, Olá, Wallace, boa oh, noite. boa noite, salve, salve, tem tempo que te vejo. Beijo no Tudo coração. bem? Quanto Tudo tempo, ótimo. né? Então tá Tá ótimo. conseguindo me ouvir Muito bem? bom. Vamos falar sobre descanso e produtividade. Vamos cair junto. Antes, quero até fazer um convite para você que está me assistindo aqui agora, para a gente clicar aqui no nosso gaivotinha e envia para 3 pessoas que realmente você acredita que vai edificar esse nosso bate-papo. E eu considero vocês participando de uma reunião VIP entre mim e a Lia aqui. A gente vai começar a bater um papo gostoso, um pouquinho falando da procrastinação, descanso. Então, faço esse convite para vocês. Eu vou fazer aqui agora. Vou chamar aqui Isso. algumas pessoas que estão aqui dentro da minha lista. Eu geralmente eu gosto de falar para meus favoritos, tá? Os 10 primeiros que estão nos meus favoritos eu envio. E aí, É quem isso está aí. Eu também disponível para vou assistir, enviando aqui, pessoal. Vamos enviando também. É, Quem for entrando também fala de qual cidade você está falando, tá? O isso. Wallace é do Rio de Janeiro, né, Wallace? Isso, Rio de Janeiro, Cabo Frio, especificamente. Cabo Estou aqui agora, Frio. estou aqui no litoral, chamado interior litorâneo, né? E de onde você Ai, está falando agora? Bauru, São Ah, de Paulo. Bauru? Ah, que massa. Aham. Bauru fica muito longe ali da Zona Leste de São Paulo? Vixe, fica 350 quilômetros, mais ou menos. Nossa, é que eu tenho ainda alguns familiares, um parente ali em Santo Antônio, acredito eu, na Zona Leste. E, e Não, é- eu tô bem longe, eu tô no interior mesmo. Ah, tá, que massa, que massa. E Ana, vamos te ver, né? A gente não se fala desde, acho, acredito eu, 2017, foi o Sandro? 2017 ou Eu acho que foi 2018? 2017, 2018, por aí, viu? Ah, que E massa, a gente né? aprendeu muito juntos, né? Com o Sandro. Olá, gente, boa noite. Quem for chegando, fala de onde você é, de qual cidade você está falando, vai mandando coraçõezinhos para nós. Monique eu E conheço. Monique foi uma ex-aluna minha, companhia de longo tempo. Vi que a Monique entrou, acho que Juscelina, acho que é minha esposa, Alessandro, não sei se é meu. Muito que bacana, a galera legal, entrando aí. muito bom. Vamos falar um pouquinho de produtividade, de descanso, Wallace? Vamos cair com, olha, eu adoro, assim, criar mapas mentais, né? Eu, inclusive, antes desse bate-papo, falei, tava meio ocioso aqui. Eu falei, vou fazer um mapa mental aqui para que eu deixe a conversa bem fluida, mas qualquer coisa eu pego uma coisinha aqui e insiro dentro do nosso bate-papo. E, gente, caraca, grava essa parada que vai estar acontecendo aqui agora. Porque o que mais matam essas pessoas é essa confusão que as pessoas entram entre, putz, eu tô procrastinando,
eu devo descansar, e essa agonia entre outra deixa as pessoas loucas. Eu até brinco, né, dizer que é, eu tenho uma teoria, a minha teoria, que é a teoria maligna que está por trás disso, dessa confusão, é que as pessoas, às vezes, não é que o problema é lidar com ou a procrastinação ou se eu devo descansar. A minha teoria é que as pessoas, entre uma ou a outra, elas não conseguem lidar com a culpa, com o remorso de deixou de fazer algo e depois vem naquela lembrança, caraca, eu podia ter feito mais e não fiz. Eu acho que o que mais matam as pessoas não é nem o ato de procrastinar ou seu descanso, mas sim essa culpa que ela guarda dentro dela. Fala, cara, eu podia ter feito mais e não fiz. Vocês sabem? E como que é pra você? Como que você Sim, enxerga isso aí quando começa? eu concordo plenamente. Ó, tá falando que tá travando aqui. Realmente, para mim, tá travando você também. Tem hora que dá Eu, umas travadas, mas eu deixa, acredito que seja a internet. deixa eu tentar botar na 4G, que tô na Wi-Fi. Aí como eu tô Isso. fora, muito longe do modem, não sei se... Vê se eu vou sair aí, Pode tá? ser isso. Eu acho perfeita a sua colocação. O que eu vejo acontecendo? O que eu vejo assim, alunos, clientes meus, os meus coaches, acontece muito isso. Ó, agora o Wallace caiu um pouquinho, aí, voltou. Oi, tá aí? Voltou? Agora tá travado de vez. Agora tá travado de vez, Wallace. Tá ouvindo? Tá, tá, ótimo. Eu acho que tá travando ainda, viu? Eita, deixa eu ver aqui se existe outro meio. Vamos lá. Tá travando um pouco ainda, viu? Mas vamos embora, É, vamos assim mesmo. vamos tocando. O Então, que der, aí. Uhum, o que que eu percebo, Wallace? Primeiro, uhum. nós fomos condicionados aí pela sociedade, pela vida, que temos que trabalhar muitas horas por dia, senão a gente não é produtivo, senão a gente é vagabundo. Se a gente não trabalha 10, 12 horas por dia, você não está produzindo. Já eu acho que já isso é uma programação mental que já foi instalada na nossa mente há muito tempo. E daí, por isso que vem a culpa, né? Porque quando a gente está com essa programação mental e a gente não tá ouvindo, travou aí, Travou aqui pra mim. Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou pra mim. agora Parece que você. melhorou. Então, bom. Parece que está melhor agora. Então, eu acho que a culpa ela vem dessa programação mental que foi instalada na nossa mente que para você ser produtivo, você tem que trabalhar horas e horas. Tipo, o que que você está fazendo de madrugada, né? Então, Uhum. isso eu acho que já vem. E eu era uma pessoa viciada nisso, workaholic total, que tinha que trabalhar das 7 da manhã até as 11 da noite, porque senão eu achava que estava sendo improdutiva. Chegava no final de semana, feriado. Eu tinha uma frase que eu falava assim, gente, adoro feriado porque eu vou trabalhar o dia inteiro. Então eu achava maravilhoso o feriado, porque eu ia trabalhar. E daí, durante um período, até quando a gente, pela idade, a gente está mais novo, a gente até aguenta esse tranco, né? A Sim. gente vai passando e tal. Agora que eu cheguei nos 40 anos, então a coisa muda um pouco. Não sei para você, mas para a gente muda um pouquinho. Até É, porque mudam as prioridades, né? Não é só exato. a questão da idade, é que muda também a nossa mentalidade e as prioridades. E hoje eu percebo que quanto mais eu descanso, mais produtivo eu fico. Então, Exato. inverteu o jogo. Por Exato, quê? Porque exato. antes eu achava que eu tinha que trabalhar 10, 12 horas para ser produtivo. Hoje meu foco é trabalhar 4 horas por dia, no máximo, fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, só que com muito mais alta performance, mais foco, mais em flow, né? Naquele estado de flow. Por quê? Porque eu estou descansada. E daí eu tenho Exato. tempo para fazer outras coisas, para ir na academia, para cuidar da minha saúde, para cuidar de outras áreas da minha vida que antes ficavam totalmente esquecidas.
Faz sentido Exato. aí para você? Faz total. E me fez até conectar com o seguinte: quando você falou que as pessoas meio que recebem essa programação, tem gente que às vezes não vem dessa área nossa de desenvolvimento humano e fala, ah, cara, que parada de programação é essa? E me fez lembrar o seguinte, que se a gente voltasse no tempo, pegasse o livro de história, a gente ia perceber que a mão de obra daquela época era muito voltado para a agrícola. Então eles tinham realmente que acordar cedo, 4 horas da manhã, para poder trabalhar, cultivar o campo, para daí conseguir colher e ter seu sustento. E meio que parece que a gente associou a nossa vida de hoje, nosso contexto de hoje, com o do passado, que é, quer dizer, se não tem tempo de produção, quer dizer que a gente não está produzindo. Só que, como você falou, é verdade, isso não é real. Da mesma forma que a gente às vezes tem que ter muito cuidado. Quando até ouvir você fala assim, caraca, bacana. Mas existe cada pessoa, estão num nível da fase do negócio dela, do trabalho, que ela tá, do projeto dela, do que ela está desempenhando. Você chegou no momento, no nível do teu projeto, que você consegue reduzir a carga horária para 4 e ainda conseguir o quê? Descansar para produzir mais. Tem algumas outras pessoas que de repente 4 horas não vai ser o suficiente, talvez vai ter que ser um pouquinho mais, Uhum. ou talvez para algumas pessoas um pouquinho menos. E esse que é o bacana. E a beleza dessa parada é que eu até falo assim, ó, eu acho que uma coisa que ajuda muito as pessoas, uma coisa que você escreveu, eu achei lindo, que parece que você leu minha mente. Dentro da descrição, você tinha falado de alguma coisa assim, de rotina perfeita. E justamente o que eu chamo, que a pessoa precisa ter uma rotina perfeita que encaixe com o contexto dela. E aí quando você consegue entender, ter essa clareza de, caraca, qual é o meu contexto de vida? O que que é? Primeiro de tudo, você está procrastinando em quê, né? Qual é essa dor que você está carregando entre descansar ou procrastinar? É na tua vida pessoal? É no teu negócio? É na tua carreira? Primeiro, quando a gente consegue entender qual é essa área que a gente está sentindo-se culpado de não estar fazendo o que precisava ter feito, a gente consegue primeiro ter uma noção. Ah, beleza. É na minha área pessoal. Eu não estou conseguindo, eu estou procrastinando, sei lá, entregar a monografia da minha pós-graduação, alguma coisa do tipo. Opa, ok, então estou procrastinando entregar isso. Tá, eu estou me sentindo culpado porque o que está substituindo no lugar? Ao invés de eu estar ali atuando, fazendo a monografia, eu estou fazendo o quê? E aí você começa a dar o primeiro passo para entender todo esse fenômeno por trás, por que se sente culpado, ou descanso ou não. Inclusive, eu lembro da época da minha monografia, caraca, descansar realmente foi crucial para eu conseguir ter, sei lá, relâmpagos de ideias, insights que me fizeram falar, caraca, eu não pensei nisso, deixa eu falar O aqui ócio sobre... criativo, a gente não tem mais o ócio criativo. Você comentou, Exato. né, na época dos nossos avós, eles trabalhavam no campo. Eles trabalhavam mais braçal, a Exato. cabeça não estava funcionando do jeito que hoje a gente está numa overdose de informações, então Sim. a gente não tem mais o ócio criativo. Então, hoje, se a gente trabalhar com a cabeça 10, 12 horas por dia, não tem uma hora do seu cérebro de criatividade, de criação. O ócio criativo, você está tomando todo o tempo do seu cérebro para resolver problemas e ele fica sobrecarregado, né? Uhum. E também outro ponto que você falou, não é todo mundo, lógico, que consegue trabalhar 4 horas por dia, é óbvio, né? Exato. Hoje tem, até porque hoje o horário de trabalho formal é 8 horas, né? A carga horária. Porém, para quem tem um negócio, para quem tem uma possibilidade, né? Daí sim dá para adequar. Não é todo dia que Exato. eu só trabalho 4 horas, mas eu falo que o meu objetivo é trabalhar 4 horas por dia. Por quê? Mas é porque eu vou fazer outras coisas também. E também tem um ponto interessante. Quando os nossos avós trabalhavam no campo, você pode ver, eles começavam muito cedo, mas eles também paravam cedo. Então, Exato. 5 horas da tarde, eles já estavam parando. E daí, vai descansar e vai dormir cedo. Só que nós Isso. não fazemos isso. Tá Exato. uma competição de quem dorme menos, de quem acorda 5 horas da manhã, ou tem o clube das 5 a.m., né? Isso Acorda aí. 5 horas da manhã e tem que dormir meia-noite, 1 hora, não importa. Gente, o nosso corpo não foi feito para isso. Não foi, não Eu li foi. o livro lá, O Milagre da Manhã, achei muito legal as ideias, mas
Tem que ver cada pessoa se adapta àquilo. Não tem uma Verdade. regra para todo mundo igual, Uhum. sabe? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sofria muito de insônia, então para mim não funcionava. Eu tive que agora, graças a Deus, trabalhando menos, dormindo mais, parando de trabalhar mais cedo, porque eu trabalhava até 10, 11 horas. Você não descansa, você não desliga a mente, É, a mente fica meio acelerada. Eu lembro que eu até né? evitava até um tempo atrás fazer live no horário noturno, tipo assim, live às 8, 9 horas da noite, porque assim, quando às vezes eu entro numa energia tão forte para poder falar, pegar assunto, discutir, que para que adormecesse realmente levava tempo. E eu acabava ficando o quê? Como eu adormecia? Pegava os distratores, entrava no Netflix da vida e assistia, e quando Sim, percebia era 1 hora da manhã e eu estava assistindo uma maratona da vida aí exato. de Mas Netflix. eu ainda percebo quando eu vou atender cliente à noite, que às vezes acontece ainda. Por exemplo, às vezes eu pego. Cada um tem que adaptar o seu dia, né? Ó, aqui estão falando aqui, ó, exercícios físicos Isso, ajudam a filho. relaxar. No meu caso, eu faço exercício físico de manhã. Para mim, meu horário de flow é de manhã. Então eu Uhum. prefiro, até porque eu trabalho à noite, então eu não consigo fazer exercício à noite, porque normalmente clientes de coach preferem depois do horário, então é um horário que você acaba Seria tendo mais reserva. procura. Então eu tive que adaptar, né? Então, o exercício sim, ele ajuda muito a dar essa desligada. Porém, quando eu trabalho até mais tarde, eu preciso dormir mais tarde, porque eu tenho que ter um tempinho para desligar. Daí eu vou ler um livro, eu vou fazer outra coisa para poder desligar, para poder dormir. Então, a gente tem que, cada um tem que ver a sua rotina, né? Isso. Cada um tem que ver as suas necessidades também. E olha o bacana que você falou, né? Quando a sua rotina, quando você falou que você tem tanta clareza e domínio da tua rotina, que você já cria um próprio sistema de autocompensação. Olha, já que nesse período dormia, trabalhei até tarde, eu já vou acordar um pouquinho mais tarde de manhã. E aí você não sofre mais com a culpa ou com aquela coisa Sem, neura de cabeça, pô, eu tô procrastinando dormir, eu podia estar fazendo uma coisa. Não, foi tipo assim, sem foi culpa. pago, foi bem pago. Olha, não, olha, paguei porque eu trabalhei até aqui, olha, peguei esse resultado XYZ e agora eu tô bem. É muito bacana quando a gente Wallace, consegue ter essa clareza. deixa eu te Oi? dar uma dica de ouro, que eu Mande. acho que nós nos perdemos muito disso. Acho que os nossos avós tinham mais consciência disso. Escutar o Uhum. nosso corpo. Se o Sim, seu corpo está querendo dormir, é porque ele está cansado. Não verdade. tente forçar. Se o seu corpo quer acordar, é porque ele já está desperto. Não tente Tem que voltar a ficar na dormir. cama. Entende? Então a gente precisa ouvir mais o nosso corpo. O nosso corpo tem uma sabedoria que a gente não ouve. Então, Uhum. eu hoje eu respeito muito o meu corpo. Uhum. Se eu quero dormir até mais tarde, é porque ele está cansado. Daí eu fico muito mais produtiva depois. Só Que que massa. a gente. Ó, outra coisa que eu fiz na minha vida é não ter um despertador mais. Eu Eu também não não, eu acordo não mais com hábito, porque parece que despertador. quebra meu sono. Ele, na realidade, me faz em acordar meio com taquicardia do que é propriamente dito. Isso. E parece que meu corpo sabe a hora que eu tenho que acordar. É comparado a um mecanismo de tortura você acordar com o despertador. Então, Uhum. imagina o que faz para a nossa saúde você interromper o seu sono, que o seu corpo está naquele sono profundo, precisando Uhum. de descanso e você colocar um despertador. Ah, mas Lia, se eu não pôr o despertador, eu não acordo. Eu sei disso porque eu fui muitos anos assim. É uma questão de você estar mais organizado com o seu corpo, com a sua rotina. Você vai conseguindo fazer essas mudanças, esses E até você movimentos. entender, né, quantas horas teu corpo já se restaura. Realmente, quantas horas de uma boa noite de sono, né, o teu corpo consegue se restaurar. Às vezes você só precisa, algumas pessoas precisam de 5 horas, outros de 6, pessoas 8. Então, quando você consegue Uhum. entender como está sendo realmente sua biologia, teu corpo, teu relógio interno, você respeitando isso, nossa, realmente você consegue manter muito mais tranquilo. E uma coisa que você comentou que acendeu aqui na minha mente,
eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo, inclusive eu até ensino isso hoje em dia dentro de alguns treinamentos, que foram dos sabotadores. Quando você falou lá da questão ou da procrastinação ou do meu descanso, quando eu descanso eu fico recupero a energia. Um dos maiores desafios para quem fica aquela assim, caraca, eu não posso descansar agora porque eu tenho que produzir, eu percebo nitidamente que ele está sendo dominado pelo que a gente brinca, né? O cérebro negativo, que está contra a gente, que é o hiperrealizador. Porque ele, lá dentro do sistema de crença dele, ele acredita fielmente que todo custo tem que produzir, tem que ter resultado. Só que aí ele esquece que a lei natural do universo, se você olhar, se eu semear uma semente aqui agora, deixar a terra confortável, eu preciso esperar ela poder germinar e seguir. Um Não bolo adianta você precisa, ficar regando um monte que ela não vai não vai crescer. crescer mais Pelo rápido, pior, inclusive você vai mata. até estragar, Isso. É a mesma coisa nas né? ações. Se você não saber qual é o ciclo na atuação, e aí para você entender o teu ciclo, você tem que estar dominando muito bem a tua rotina, né? Aí fica difícil você saber em que momento eu tenho que descansar, em que momento eu tenho que manter ativo. E acho que essa é a grande neura, a pessoa enfrenta esse crítico interno dizendo a todo momento que não, tem que produzir, 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 produzir. Se você não produzir, o que vão pensar de você? Ou bate ainda aquela crença, uma crença central de escassez. Tipo, olha, você até tem, tá tudo certinho agora. Mas se você não produzir além, se amanhã acontece alguma coisa que você não consegue trabalhar e você vai ficar com o seu trabalho atrasado, ou seja, ela fica presa a um pensamento, uma crença de escassez que talvez no futuro não vai ter mais. E isso faz ela ficar oscilando e muitas vezes as pessoas ficam até com insônia. Quer descansar, o corpo está precisando, mas não consegue E desligar o botãozinho aqui na a mente. cabeça não para por causa da culpa, por causa do justamente essas crenças que estão enraizadas na nossa mente, essa programação mental. Então a gente não fica se culpando e não consegue desligar, não consegue descansar, né? Mas tem um livro muito legal que eu li que eu tô com ele aqui, ó. Você já Ah, leu de esse Tim livro? Ferriss, né? Trabalhe 4 horas por semana. Esse Ô, livro, santo grau, hein? então, mas ele traz uns conceitos muito legais, tá? Aqui, ó, até aqui atrás, ele fala assim, ó, como que ele passou de 40 mil dólares por ano e 80 horas de trabalho por semana para 40 mil dólares por mês e 4 horas por semana. Olha só. Por quê? Aqui tem alguns conceitos muito legais. Eu gosto muito de usar isso nos meus processos de coach, né? Show. Eu gosto muito de usar o conceito da lei de Pareto, do 80-20, Sim. que 20% dos seus esforços trazem 80% de resultados. E vice-versa, 80% de esforço traz somente 20% de resultados. O que eu percebo muito? Que as pessoas estão mais trabalhando nos 80% do que nos 20%. E é por isso que elas não dão conta de tudo. E é por isso que elas Exato. colocam muitos compromissos no dia. Chega no final do dia, ela não conseguiu cumprir, ela fica com aquele Exato. peso na consciência, aquela culpa, arrasta para outro dia, não dorme direito, chega sem energia, não consegue cumprir de novo. E vira essa bola de Só se neve, acumula. né? Todo dia. Então, uma das coisas que eu ensino até para os meus coaches é o seguinte: vamos reduzir essa lista? Tem muita coisa que você não precisa fazer. Qual essas Então, três que vai ser cirúrgica no objetivo que tá? deixe ter 10, 20 tarefas no dia, porque a gente se sobrecarrega, a gente se coloca essas tarefas. A nossa energia de concentração é finita. Chega um momento que É. desanima de Então, fato. Ó. 20 coisas para fazer. Você fala, caraca, eu tô lhe dando conta de uma. Imagina 20. Você não vai fazer nada, exato. não. Mas a gente quer colocar 20 coisas para fazer. E daí não precisa, muitas vezes, né? Tem um outro livro que chama A Única Coisa. Não sei se você já leu. Não, Que não ele li. Vou fala até anotar assim: aqui. A única coisa. qual que é a sua única coisa do dia? Se você fosse fazer uma única coisa nesse dia de hoje, que vai fazer toda a diferença na sua semana, no seu dia, qual seria essa única coisa?
e você focar nessa única coisa. Porque aquela única coisa que você faz vai trazer, vai reverberar esse Sim. resultado para outras coisas. Tipo igual o Entende? hábito capilar, né? Você, por conta dessa pequena ação, vai deflagrar diversas outras que são prioridade para aquele momento. Sim, Cara, inclusive, exato. isso aconteceu comigo hoje. Eu falei, caraca, hoje eu tava querendo deixar o tempo de ficar com meus cachorros, ficar com meu filho, etc e tal. Eu falei, caraca, qual é a ação que eu posso fazer hoje, pontualmente, que eu vou me concentrar energia nela, que vai valer a pena, assim, com o impacto de uma semana, sei lá, uma coisa bem Isso, surreal, né? Falei, exatamente. defini o tema da minha próxima reunião VIP, que eu vou fazer uma reunião VIP no sábado. Falei, cara, decidi esse tema. Aí eu peguei o tema, subtema, o problema é a causa. Só escrevi isso, botei numa paginazinha de PowerPoint e não fiz nada, design nem nada, só coloquei ela. Caraca, quando eu pus isso em prática, começou a deflagrar. Falei, caraca, isso aqui ó, vai conectar aqui, conectar ali, legal. Então, olha, agora eu já criei uma lista de o que eu vou fazer amanhã. Então, olha o bacana, né? Concentrei energia em um Sim, tópico e dele exato. deflagrou a minha ação ao longo da semana. Isso é trabalhar com inteligência, isso é trabalhar com estratégia. Não é ficar fazendo 20, 30 coisas no dia. Você tem que Exato. pensar o que que é a minha única coisa do dia, o que que é o mais importante, o que que é prioridade. As pessoas confundem urgência com prioridade. Exato. Urgência é algo que não foi feito no prazo e se Quando era tornou importante. urgente. Exato. Agora, o que é prioridade normalmente não é urgência, né? Uhum. Então, a gente às vezes fica tomado no dia inteiro pelas urgências e não faz o que é prioridade. E essa prioridade vai passando, passando, passando. Chega no final do mês, você não fez o que era mais importante. Exato. Eu até Então, acredito que as pessoas ficam elas têm dificuldade de elencar a prioridade porque elas estão meio a uma confusão mental, uma overdose de. Não sei se você saca às vezes quanto isso. Você vê que, caraca, tá passando tantas pessoas online, com pseudos métodos, etc e tal, e o que eu tenho visto o movimento das pessoas, pelo menos as pessoas que me buscam, é que segue A, B, C, D na superfície, na razoalidade, e quando eles não aprofundam nenhum desses itens, então eles ficam assim, cara, eu entro pro clube dos 5, aí vem clube dos 5. Não, eu faço o clube das 6, que é o Miralag da manhã, vou pro clube das 6. Não, eu tenho que trabalhar 4 horas por dia, não, eu estou nisso aqui, estou aqui. As pessoas têm dificuldade de escolher uma estratégia, uma rotina a seguir se encaixa no contexto dela. Aí ela fica meio daquela confusão mental e aí, cara, fica realmente impossível daí não você faz nada, né? priorizar. Vou priorizar o quê? Qual o caminho? A pessoa não sabe qual o caminho seguir? Então, mas é porque, primeiro, ela precisa entender, é por isso que o importante é o trabalho de coach, porque o Uhum. coach, o trabalho, ele vai ser customizado para aquela pessoa, ele vai ser de acordo com o que ela precisa, quais são as rotinas dela. Então, e também ver os sabotadores que ela tem, né? Exato. Porque tem muitos sabotadores na procrastinação. Tem muitos, Ixi, muitos, muitos. Ó, um tem. É só sabotador vai. que eu vou falar aqui da procrastinação, que gera a procrastinação, um sabotador que eu acho que é um dos mais fortes, é o que é mais difícil. A gente deixa o que é mais difícil para depois. A gente vai fazendo mais fácil. Às vezes, aquele que é mais difícil, que é a sua prioridade, por exemplo, vamos supor que você tem que ligar para um cliente importante, Uhum. só que o medo, a insegurança, né? A gente fica assim, ah, depois eu ligo. Ah, depois eu ligo. Isso. Daí eu vou fazer um monte de outras coisas, eu vou inventar todos os problemas possíveis e imagináveis para não ligar para aquele cliente, por quê? Porque eu não estou percebendo que por trás daquela não ação, daquela não ligação, tem o medo, insegurança, o medo de ouvir um não. Então a gente fala assim, ai, nossa, a gente fala para todo mundo: nossa, hoje foi tão corrido que não deu tempo de fazer aquilo. E você convence as pessoas, você se convence que você não teve tempo. Sendo A nossa mente é que traiçoeira. Ela pega situações reais e coloca à frente para te provar com A mais B que realmente tinha razão. Não, olha, não foi é, por isso. tenho Casos verdadeiros. Só certeza. que, putz, você para ler.
cara, aquilo pode ser importante, mas é a prioridade para esse contexto que você está vivendo agora. As pessoas não têm, elas não conseguem enxergar isso porque elas estão tão perdidas que, inclusive, uma coisa que você falou para mim, caraca, é total. Sabe por que eu acredito que o coach é uma ferramenta super poderosa de que faz as pessoas realmente acelerar de uma forma muito rápida? Porque o que que eu tenho percebido? Eu honro, tá? Eu honro de fato todas essas pessoas que estão vindo aí no mercado. Flávio Marçal, Jerome Telmer, Sandro Sanz, Tony Robbins, essa galera do desenvolvimento pessoal, caraca, assim, eu honro eles, a existência deles, porque é importante, eles têm a importância deles no contexto. Um ponto que eu acho que é o calcanhar de Aquiles das pessoas, não é deles, tá? É que eles estão buscando alguns pseudos gurus, enquanto a necessidade deles é uma bem específica. As pessoas não estão sendo ouvidas. Elas estão entrando numa imersão com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e não consegue tirar as dúvidas pessoais dela. E no momento que ela O está. método não funciona para todo mundo da mesma forma, né? E Exatamente. aí o Ó, coach te permite isso, te permite essa dualidade, exatamente. tipo, dúvida, responde, ela conversa, e acho que esse é o poder do coaching, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ensino muito para os meus clientes, para os gestores, fazer feedback, né, as conversas assertivas com a equipe para orientar a equipe, treinar a equipe. O que eles Uhum. fazem normalmente? Ah, eu não tenho tempo para treinar a equipe. Então, eles ficam lá na lida, né? Trabalhando mais que os funcionários. Eu até brinco, né? Quem trabalha para quem? Você que trabalha para a sua equipe ou a equipe que trabalha para você? Só que daí, o que acontece? A gente pega, coloca lá na tarefinha da semana, ó. Então, dia tal, tal hora, você vai falar com a equipe, vai ser assim, você vai fazer treinamento. Daí, chega na outra semana, às vezes Uhum. você fala, e aí, fez? Ai, não deu tempo. Não deu tempo. Você tá, tipo assim, né? O coach pensando, você tá querendo me enganar, né? Tipo, daí eu só faço aquela pergunta assim, viu? Mas em todos os dias da semana você não tinha meia hora para fazer isso? Você tem certeza disso? A pessoa, ai, não, né? Eu falo, então, o que que te impediu realmente de fazer? É porque é mais difícil. É difícil por quê? Porque a pessoa está criando um novo hábito. Então, o coach é justamente um treinador que vai fazer aquela pessoa colocar em prática. Porque senão a Exato. gente não coloca, gente. E às vezes uma atividade, uma pequena mudança de comportamento que a gente coloca realmente em prática faz a diferença na vida dela Perfeito. inteira dali para frente. Mas se ela Sim. não coloca em prática, nunca vai fazer diferença. Então não adianta você ler 200 mil livros e não colocar Não nenhum em adianta. prática. Você tá o Às dia inteiro vezes assistindo vídeo no YouTuber, não sei o quê. Inclusive assistindo treinamento de pessoas fora. Não adianta. Se você não sair dali e partir para ação, não tem funciona. gente que fica viciado no conhecimento, mas o conhecimento ele fica muito vago se você não pratica. Então fica uma overdose mental, né? Aquela obesidade cerebral. E sem prática não é nada, não serve para nada, gente, não serve. Então, eu recomendo, se você, em vez de você ler 10, 20 livros no ano, lê 2, 3, mas coloque em prática. Ó, você vai ver Exato. como que vai mudar a sua vida, Participa de né? grupo de desafio. Desafio dos leitores. Faz você ver seu próprio grupo, pega ali 5 pessoas que estão lendo aquele mesmo livro e fala, olha, que nessa semana eu vou colocar em prática desse livro. E um fica monitorando o outro, questionando, perguntando, orientando. E aí, como que foi você colocar em prática? Eu acho que isso é uma coisa que já faz por si só as pessoas ir para um outro patamar. E você comentou em algo que me fez lembrar o seguinte. Estava vindo aqui na minha mente, esquivo, 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 esquivo. E me lembrei que um dos sabotadores que você estava comentando, ele bate muito com o comportamento do sabotador, o esquivo, que é quando ele vê uma dificuldade, quando ele vê um desafio, quando ele vê um aperto, ele tende a escolher algo que é mais fácil e deixar aquilo para depois. Só que aquilo que deixa para depois acaba fazendo coisa com ele, não levando para onde ele realmente quer ir. Então eu falei, caraca, aí só que as pessoas às vezes não têm consciência que isso é um padrão que a mente dele está começando a trabalhar contra ele, não está indo a favor do que ele busca, do projeto dele. E aí, como você falou, Sim.
pô, será que se ele estivesse naquela reunião específica, falado com a equipe, levantado os pontos e fizesse o que precisava ser feito naquele momento, será que ele não conseguiria se emancipar para a equipe dele já conseguir ser quase autônoma e ele começar a focar em outros processos que eram mais importantes? Olha, é muito louco. E às vezes ele não se permitiu, naquele momento, enfrentar aquela situação que é, olha, vai ser difícil falar com a minha equipe. Mas aí, vai ser difícil, o que você Ó, fez? exemplos de autossabotagem. Não tenho tempo, não tenho Uhum. dinheiro, ah, eu não sei fazer, né? Então a gente fica ali na nossa zona de conforto, né? Eu costumo dizer o seguinte: se a pessoa quiser mesmo, ela faz. É que ela não quer. Porque assim, o sabotador, o que que é? A gente fala assim, ah, eu quero mudar de emprego, vamos supor. Ah, eu quero, porque eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais a minha vida. Não, não, não. Daí ela vai para os parentes, reclama para todo mundo, vai para o coach, vai, não, 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 reclama para todo mundo. Mas, na verdade, daí você dá algumas soluções, tal, ela pega e faz tudo o contrário. Por quê? Porque ela não quer, ela quer reclamar, entendeu? Por quê? Porque Ó, ela até é alguém se mais identificou com algo fácil. aí, ó. Alguém se identificou, escreveu aí, ó, me identifiquei com É isso. mais fácil ela se manter na piscininha, na piscininha de lama, porque a piscininha de lama, eu não vou falar outro nome, porque senão o pessoal vai ficar bravo. Vamos usar lama. Porque a piscininha de lama tá quentinha, tá confortável. Ela já conhece os problemas daquela empresa, do chefe, ela já sabe lidar. Então, o desconhecido assusta. Assusta. O desconhecido gera medo. Então, na verdade, a gente fala que quer, mas a gente não quer, porque o desconhecido gera medo. Isso é uma autossabotagem. Isso que Exato. muitas vezes a gente não realiza o que a gente está falando para todo mundo que a gente quer. Por quê? Porque a gente está se sabotando para permanecer no mesmo lugar. Só que o que as pessoas têm que entender é que às vezes sozinhas elas não conseguem perceber isso. Precisa Exato. realmente de um coach, de um trabalho, de alguém de fora para conseguir fazer ela enxergar. Porque é muito difícil encontrar as nossas É. autossabotagens, né? Até a gente mesmo, né, Wallace? Às Sim, pô, vezes a gente às fala vezes a gente assim, entra numa espiral que a gente nos sabota ao tentar encontrar os nossos sabotadores. Tipo, a gente vê aquela, de repente, o mais fraquinho, ah, era esse problema, mas você sabe lá no íntimo que, pô, o problema não era aquele mais embaixo, só que você, pô, mexer naquilo vai dar trabalho, vai doer, vai muitas vezes te expor, vai mexer com o ego, vai mexer com o que for, e aí a é pessoa mexer com fala, ah, muita não, coisa. vou mexer com aquele probleminha ali não, quando você começa a puxar, ele não termina mais. E aí você vai empurrando para aquele tapete imaginário, e varrendo tudo para baixo desse tapete e achar que tá bem. Eu lembro uma que eu segui americana, hoje ela não está mais em vida, né? Mas eu fiz um treinamento dela que era o The Shadow Effect, que era a Debbie Ford. Aí eu lembro uma analogia muito linda que ela usava, que era da bola de praia, que quando você vai para baixo do tapete, é como se você estivesse pegando uma bolinha de praia daquele problema, botando debaixo da superfície da água. Uma você segura. Aí você pega outra bolinha, duas você segura. Aí segura assim, de repente você consegue pegar três, quatro, cinco, dependendo dos teus braços, pega sete. Só que em algum momento você não tem força para conseguir manter todos aqueles probleminha embaixo ali, ó, escondido no imaginário. E de repente uma daquela solta da tua mão e surge, bate na tua cara e dói mais. Então, o que as pessoas entram, que é a chamada zona de conforto, ela não é nem tão confortável assim, porque as pessoas sentem o reflexo dela, só que elas não sabem que é por aquilo ali que elas estão sentindo. É Ansiedade, que pressão quando a gente fala alta, de e assim zona de vai. conforto, às vezes a pessoa acha que é ficar lá deitada no sofá assistindo novela, assistindo jogo. Não é não, gente. Zona de conforto, às vezes, é o lugar mais desconfortável que você pode estar. É aquele seu chefe que você não aguenta mais, aquele trabalho que você não suporta mais fazer, aquele relacionamento que você está empurrando com a barriga faz Putz, muitos anos, tóxico. aquele problema com seus pais que você ainda não teve coragem de sentar e ter uma conversa. É isso, é zona de conforto, Até né? o momento que explode Daí e você às vezes a perde gente menos. vai empurrando o problema com a barriga porque aquele problema não explodiu ainda. E daí, quando explode, a gente fica o quê?
Eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. O que que De eu fiz para novo. merecer isso? Aquele problema financeiro, né? Que a gente está enrolando, arrastando. Mas, na verdade, o que que acontece? Aquilo lá só explodiu porque você não resolveu antes e Exato. precisa explodir para ser visto. Porque senão fica lá igual você falou, né? A bolinha lá submersa na água e Começar. daí não está resolvido, está sendo só colocado para debaixo do tapete, né? Então, é muito importante a gente fazer essa autoobservação. Tem uma frase que eu falo muito, que está na Bíblia, que é orar e vigiar, né? E o Uhum. vigiar é exatamente isso, autoobservação. Exato. Observa aquilo que você fala todo dia que você quer, mas não consegue. Preste atenção se você quer realmente, se as suas atitudes Exato. condizem com o que você está querendo. Porque senão, tá da boca para fora. É, eu até chamo disso do. Eu tive isso com Olha um só, antigo cliente, o alinhamento, que a quando você Babi, não tá. Hã? Babi? a Babi Ah, aqui. Gente do céu, vocês estão terríveis hoje. Eu juro que é verdade. Isso chega a doer na alma. É isso aí, Babi. A gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de tá ninguém, não. não. A gente tá Tô aqui dando para pra dar falar a band-aid, verdade não. para ajudar vocês. Tô aqui pra botar aquele. Como é aquele? Antigamente o metiolate não, metiolate não doía. Acho que era Povidone, Não, que ardia pra mertiolate caraca. que Toma aqui pra botar. doía. Hã? Era o mertiolate que Era o doía. metiolate? Ah, tá. E aí me fez lembrar desse contexto de. Ai, eu até perdi a meada. Mas. Agora eu esqueci. Whatever. Vou Ó, deixar passar. tem Depois uma da próxima vez que frase meu. que Hã? Tem uma frase que diz assim, ó, bateu, doeu, toma que é teu. Então, gente, se tá batendo, tá doendo, é porque a gente tem alguma coisa para resolver, porque senão não Exato. doeria. Não doeria. Não Então, tudo doeria. que dói, tudo que quando a gente, alguém fala pra gente, por exemplo, vou dar até um exemplo. Alguém te ofende. Se você pegou a ofensa para você, é porque você está identificado com a ofensa. Porque se você não tiver identificado, você nem esquenta com a Nem cabeça que a esquenta. pessoa está falando, porque você sabe que você não é Nem te aquilo. afeta. Então, Exato. bateu, doeu, toma que é teu, por quê? Porque se está doendo é porque você tem aquela identificação com aquilo. E Precisa aquilo tratar. que dói é que faz você movimentar, que faz você fazer Uhum. mudanças, que faz você realmente encarar aquilo, né? Que às vezes a gente não está querendo encarar. Ó, e isso é tão sério que eu chamo que é, inclusive, eu adoro fazer analogias, tá? Ele chega a ser biológico, porque, exemplo, se você hoje se corta e aí não trata direito aquele corte, naturalmente o teu corpo cria a camada, renova a pele e aquilo onde era uma ferida já não vai visualmente não ter a ferida. Mas se mesmo que tenha marca, se você toca naquela localidade e ainda dói, é porque aquilo ainda precisa ser tratado. Muitas das vezes vai precisar ser aberto novamente para poder ser retirado qualquer tipo de corpo estranho, infecção que tiver lá. Imagine se no nosso corpo físico é assim, assim é na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções. Tem coisas que às vezes eu até falo que as pessoas às vezes procrastinam, as pessoas se sentem culpadas e elas não têm nem culpa disso especificamente, mas têm a responsabilidade. Eu lembro uma vez que lendo o livro do Bruce Lipton, ele falava, ele sempre no final da palestra dele, ele falava que as pessoas eram responsáveis pelo o que elas conseguiram conquistar e deixaram de ter, as ocorrências. E aí ele relata que um momento, uma mulher veio com o marido até os bastidores da palestra dele, repreendendo, chorando, falando para ele desfalar aquilo, para não falar, para nas próximas palestras ele falar diferente, que aí ele entendeu a dor daquela mulher. Entendendo a dor daquela mulher, ele resolveu fazer uma adição no final das palestras dele. Aí ele adicionou, quando ele falava que das pessoas tinham a responsabilidade, ele fala assim: quando a pessoa tem consciência de tudo que vocês estão aprendendo aqui, você começa a ter responsabilidade sobre os seus resultados. Porque quando você não sabe, você sofre
e nem sabe o porquê. Então você ainda não é responsável. Então quando você está consciente, desperta isso, tudo muda. Então agora, se vocês, agora que vocês saíram aqui dessa live, gente, vocês souberam aí sobre que tem sabotadores, souberam que vocês possuem, estão lidando com o jogo interno. Cara, agora vocês são responsáveis. Se amanhã ou depois, se vocês estiverem nessa flutuância entre, pô, eu descanso ou eu estou procrastinando, eu me sinto culpado, você precisa começar agora a fazer o quê? Olha, eu não sei como resolver essa parada sozinho. Caraca, busca lá, liga nos inbox, não, busca lá o Wallace aqui no inbox e conversa, tira a dúvida. Gente, vocês precisam estar em movimento, porque, como eu disse, né, é uma lei universal. Tudo que não está em movimento já está morto. Então, desde uma célula, uma planta, um carro, o que for, se não está em movimento, ele está morto. Então, se a gente não está em movimento constante, e quando eu digo movimento, não é fazer qualquer ação, fazer por fazer, é realmente ter Não, é. ações direcionadas, e movimento, muitas vezes, é o movimento do descanso. Que é o momento onde o seu corpo se recupera a nível intracelular. O seu hormônio de crescimento começa a disparar, vai renovando as suas células, o teu intestino, em cada 72 horas, ele vai começando a se renovar também. Ou seja, no momento que o teu corpo descansa, não descansou, mas ele está trabalhando. Então as pessoas precisam se permitir descansar, ao mesmo tempo Sim. que precisa ter a sua rotina para saber quando está fazendo um ou outro. Acho que o que mais mata as pessoas hoje em dia é que ela não sabe qual é o tempo de descansar e qual é o tempo de trabalhar. E como você mesmo citou a Bíblia já falava há muito tempo atrás. Existe tempo de descanso, existe tempo de ação, existe tempo de chorar, existe tempo de alegria. Então a pessoa só precisa entender em que fase ela está agora e qual é a fase que ela precisa ir na seguinte. Eu acho que, como você falou, de ter a consciência, escutar o seu próprio corpo, uma coisa que eu faço muito é utilizar aromaterapia, como os óleos essenciais, e faço a atenção plena. Muitas pessoas conhecem como mindfulness, né? Então eu faço a Sim, meditação de atenção plena, vou fazendo um scanner do meu corpo, scanner dos meus pensamentos, deixa eu vir, deixa eu sair, eu, eu vou vendo eu a faço reação, também. e aí eu Eu vou faço a deixando, entendeu? meditação. Eu acho que a meditação, por exemplo, eu costumo fazer a meditação na hora que eu acordo. Então, antes de começar a trabalhar, para me concentrar, né, me centrar em mim, eu chamo o meu método que chama-se reconexão do ser. Então, eu reconecto com o meu ser interior, com o meu eu divino, com o universo para começar. E às vezes, quando depois do almoço, às vezes eu estou sem energia, eu faço a mesma coisa. Eu volto, medito, daí parece que dá aquele up, na hora que Uhum. eu levanto, eu tô outra pessoa. Então, isso é muito bom, dá uma pausa. Então, gente, a gente estava falando, né, que ó, é procrastinação ou é descanso? Ouve teu corpo. Seu corpo está pedindo um tempinho de descanso? Ouve o seu corpo. Né? Dá uma pausa, faz uma meditação. O que é uma meditação? Às vezes muita gente não sabe É. fazer. Fica em silêncio, observando os seus pensamentos, só conectada com você mesmo, só em silêncio. Isso já é uma meditação, porque você Uhum. está em auto-observação, você vai reduzindo a frequência de pensamentos. Agora, quanto mais você vai praticando, mais vai reduzindo os seus pensamentos, até que um momento você consegue não pensar em nada, mas é um exercício, né? Para você chegar nesse ponto. Então, tem dia que só de você reduzir a frequência de pensamentos, você já descansa a sua mente, porque a nossa mente é muito acelerada. E a gente está muito no dia a dia, né? Num estado de estresse muito grande, porque é muita autocobrança, é muita cobrança externa, a gente tem que ser bom em tudo, a gente tem que fazer tudo muito perfeito, então é muita autocobrança. Então, nossos Exato. pensamentos ficam acelerados, a gente entra em ansiedade, em estresse. E o estresse, a gente tem que usar ele a nosso favor. Nem sempre o estresse é ruim, ele tem um lado bom, que é um Sim. momento de flow. O que é um momento de flow? É o momento que eu estou em na minha melhor versão, na minha melhor potência para eu poder fazer aquele trabalho. Só que se eu permaneço desse jeito o dia todo, o seu corpo não Exato. aguenta.
né? Eu Então, até costumo se eu estou dizer, descansada, eu até gosto de eu substituir entro em a flow, ideia. Uhum, né? Eu tô descansada, entro em flow, faço o que tem que fazer, me sinto bem com aquilo, no sentido assim, cumpri a minha missão de hoje. exato. Pronto, descansa de novo, respira fundo, se parabeniza pelas coisas que você fez e não fique se Small wins. cobrando porque você tem que fazer mais 10 mil coisas, porque você ainda não fez. Olha o quanto de energia que a gente gasta na autocobrança, da gente Exato. ficar se condenando. Como que seu corpo, como que a sua energia fica quando você está nesse tipo de pensamento? Que É, você não padrão de fez, que você vítima. precisa de Você só fazer. fica naquele padrão emotivo de o céu, os ouvidos, o azar. E aí depois acaba virando até uma compensação, porque sabe que sempre que quando está nesse papel de vítima, parece que vai vir alguém e vai afagar as suas dores, as suas mágoas. E aí quando vem alguém afagar as suas mágoas, dá aquele famoso tapinha, não, vai funcionar, vai dar tudo bem. Aí a Ah, pessoa se é, alimenta exatamente. daquilo. Ah, e quando eu tô mal, então eu sei que sempre que eu estou mal, vai chegar sempre alguém e vai dar um tapinha ali. Ou os esquivos, pô, quando eu reclamar muito, sempre vai vir alguém querer fazer por mim. Então aí ele acaba tendo uma vida de padrão na média. Não consegue sair daquela mesmice, né? Então é um padrão muito lindo. Qual é o nome? Né? Olha quem veio participar da nossa live. Esse é o Princeso. Ele veio Princesa? falar de procrastinação, porque ele entende muito de Hum. procrastinação. Ele descansa o dia inteiro. Esse aqui sabe viver. Ele sabe viver, sem culpa, gente. Ó, Eu estou aprendendo muito com eles, viu? olha a Eles parte dormem o dia massa. inteiro e não tem culpa nenhuma, mas Sabe que beleza. a parte mais, se a gente tivesse aqui numa constelação nesse exato momento, eu falaria que o seu pet acabou sendo o espírito livre, né? É alguém que entra lá no, dentro do nosso ambiente, que tem o seu canal de importância, seja ele qual for. De repente, para um, para outro, vai conseguir perceber o porquê ele entrou aí agora, fazer parte, acarentar alguém. O felino realmente é um animal muito sensitivo. Após ele, eu curto muito o cavalo. Ele tem um canal sensorial meio fora da curva. Ele na realidade, cientificamente, ele tem acho que um neurônio espelho bem à frente da testa, então ele consegue perceber uma visão de mundo diferente, né? Não sei se você chegou a participar com constelações? Não sei se você já fez formação. Sim, eu Ah, já bacana. fiz constelação. Você Não, já, não tinha esse conceito dos animais, não, mas só de pessoas mesmo. Muito Ó, tem um legal. conceito bacana de que você introduz dentro da sua constelação o cavalo. E ele substitui um dos personagens e ele é muito mais sensitivo e não tem o ego para que de Nossa, que simular legal. aquele momento onde a gente meio daquela dinâmica Fica, vira mais será ator que do que é? Será que não, né? bem Legal, bacana, bem bacana. E aí, ó, quem não sabe, ó, tipo, pode ser tema de uma próxima live. A gente vai ter um papo sobre os tipos de terapias alternativas que a gente consegue ajudar as pessoas justamente sim. a destravar aquilo Ah que faz lá, as pessoas. Oi? Tá vendo? ah lá, já estão perguntando o que é constelação já. Opa, eu nem tava vendo, me desliguei totalmente do chat aqui, porque o meu não tá subindo sozinho. Deixa eu Você ver não está aqui. aparecendo? Ah, tá aparecendo, só não tava subindo. Ah, tá. O que é Ah, Gisele, constelação? minha conterrânea aqui. Ah, tá. Pra gente, só porque a gente tem 6 minutos ainda 6 minutos. de live, senão vai encerrar, eu acho que é bom você responder depois a Gisele ali no inbox, lá no direct, viu, Gisele? Uhum. Chama lá no direct o Wallace, que eu acho que é mais fácil você explicar. Esse é um tema assim muito extenso que a gente pode fazer em outra live, que é muito legal, Sim. é maravilhoso, constelação familiar sistêmica, né? Que é um tema muito importante, eu adoro esse tipo de terapia. Mas é só se você quiser dar uma explicação bem rapidinha, Wallace, senão a gente vai perder o timing aqui. Não é, porque assim, vamos até deixar isso aberto, vamos propor esses últimos 6 minutos para a galera tirar dúvidas sobre procrastinação Tá, ou sobre o descanso. Acho que até fica melhor que a gente faz um bate-bola e depois a gente vai deixar rápido 3 dicas que você deixaria para as pessoas que estão presas ou na procrastinação ou com dificuldade de se dar um descanso. Então vamos aproveitar a audiência aqui agora. Qual ótimo. pergunta vocês teriam para mim ou para Lia sobre procrastinação ou sobre entrar em processo de descanso, eliminar aquela culpa? Qual pergunta vocês possuem sobre isso?
Ótimo. Enquanto isso, eu vou dando as minhas 3 dicas, enquanto o pessoal Show? vai mandando as suas Manda dúvidas, ver. tá? Primeiro, que eu gosto muito de fazer, todos os dias, é a hora que você vai começar a trabalhar, faz uma lista de tudo que você tem que fazer no dia, tá? Depois que você faz essa lista você coloca quantas coisas você quiser, coloca tudo que você vai fazer, sei lá, coisas simples. E depois que você faz essa lista, olha para ela e se pergunta o que é prioridade no dia de hoje. Exato. Essa dica é de ouro, tá? Se você fizer isso todos os dias, vai mudar muito a sua produtividade. Comece pela prioridade, ao invés de você começar pela urgência, porque normalmente a gente começa pelas urgências, a hora que a gente chega na prioridade, a gente já está cansado, sem energia, Uhum. a gente já perdeu o nosso timing de flow, e daí a gente está já querendo descansar, e daí não é a mesma coisa. Ah, outra coisa, o flow, né? Que eu tô falando muito, acho que tem muita gente que não sabe o que é flow. O que é flow? Traduzindo do inglês para o português, flow é fluido, né? Quando as coisas fluem. Então, o estado de flow é aquele estado onde você está no seu potencial máximo. O meu estado de flow, por exemplo, é de manhã. Eu acordo de manhã, eu tô assim, cheia de energia, então tudo que eu pego para fazer naquele período, eu faço muito mais rápido, eu faço com muito mais atenção, então sai muito melhor. Tem gente, por exemplo, eu já vi mulheres falando, principalmente mulheres que têm filhos, falar, meu horário de flow é à noite, a hora que meu filho dorme. Por quê? Porque é a hora que ela pode se concentrar. Então, observe o seu horário de flow, o seu horário que você está na sua alta performance. Procure fazer o que é prioridade na hora do seu flow. Então, eu Exato. costumo, o meu flow, como é de manhã, eu pego minhas prioridades e começo por elas de manhã. E daí, quando eu vejo que eu estou cansada, a terceira dica, né? Então, eu falei prioridades, o flow, a terceira dica. Se eu estou cansada, meu corpo não quer mais trabalhar, se meu corpo está sem energia, se eu tenho essa possibilidade, tá? Porque às vezes nem sempre a gente tem, eu me permito descansar. Só que eu Perfeito. vou descansar com mais tranquilidade, sem culpa, por quê? Porque eu sei que o que eu tinha que resolver no dia já está resolvido. O que eu deixei para amanhã tá tudo ok, não vai fazer diferença na minha vida. Então eu vou sem culpa para o meu descanso. E às vezes pode acontecer isso numa segunda-feira, 4 horas da tarde, e eu resolvo assistir Netflix. E eu não tenho culpa nenhuma. Por quê? Porque eu sei que quando, às vezes, eu estou dando um treinamento, eu pego sábado o dia inteiro, das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Então, eu me permito Exato. descansar quando eu quero descansar e trabalhar quando eu preciso trabalhar. Então, sem culpa nenhuma, faço. No outro dia, eu estou super descansada, eu estou em flow de novo. Daí, então, assim, são as minhas 3 dicas aí. Quer deixar as Então, suas aí também? então, show, olha, pelo que até que você falou 3 dicas, é muito massa. Então, aproveitando, navegando em cima das tuas 3 dicas, tá? O que que eu gostaria de passar para você que está aqui nos assistindo agora? Quando você estiver sentindo essa baixa de energia, como a Alê falou, de você se permitir descansar, antes de você tomar qualquer tipo de processo de decisão, faça uma autoinvestigação, tenha clareza, se pergunte, esse meu cansaço, faça assim mesmo, tá, gente? Como se você estivesse conversando com o seu próprio cérebro, com você mesmo. Esse meu cansaço, qual é o real motivo dele? Ele é fisiológico? Ele é meu corpo pedindo para descansar? Porque o cansaço é real, o seu corpo está sentindo. Mas ele é derivado por cansaço de falta de energia ou esse meu cansaço está sendo originado por conta de alguma dificuldade que eu estou lidando que eu não estou conseguindo resolver? Que aí, como um processo de defesa, o meu corpo faz shutdown, ou seja, ele entra no desliga ou entra no hibernar, que é, eu sei que quando eu estou cansado, eu vou dormir e vai me afastar daquele problema. Só que o problema é que quando você acorda, o problema ele vai estar ainda lá. Então sempre faça antes de descansar, porque descansar não vai ser uma opção, você vai descansar, mas investiga, eu estou cansado, o meu corpo ou eu estou cansado por conta de lidar com alguma situação. E aí, se for Vai situação, você cair, anota para resolver ela depois. vai cair em 20 segundos a Opa! nossa live. Então, Ó, gente, só obrigado, gratidão. Wallace,
Quem quiser saber mais do trabalho do Wallace, entre em contato com ele, siga ele aí, dá muitas dicas legais. Quem também quiser falar comigo, fique à vontade, me chama no direct. Vamos